E aí, vamos lá, 3, 2, 1. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Arthur. Que é um vídeo um pouquinho diferente do convencional do meu canal, que é questão mais, tipo assim, que eu mostro manobras, faço demonstração, faço análise de alguns modelos. Só que hoje eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente, que tem motivo por trás. Bom, para quem não me conhece, sou o Arthur, sou demonstrador de ioiô, sou profissional, sou um pouquinho colecionador e também sou bem entusiasta. E em resumo, nesse vídeo, como o título provavelmente já viu na thumb também, quero ensinar a fazer meia lua, chute de moon, quebra-queixo, que é esse movimento aqui. E também passar algumas dicas de como você pode estar fazendo várias vezes, sem você, bom, acabar assim, né? Porque, querendo ou não, essa é uma manobra que depende um pouco tanto da sua habilidade quanto também de algumas técnicas, né? Como, por exemplo, como manter a mão, entender também esse movimento aqui, né? Que se chama, eu não tenho certeza, não me lembro, mas se chama cadete espacial, né? Que você joga para trás, para frente. A gente vai fazer basicamente isso, só que ao contrário, né? A gente vai fazer ele para cima. Então, tem algumas similaridades, mas tem algumas diferenças que eu vou estar explicando. E também eu queria fazer o tutorial dessa manobra porque, querendo ou não, ela é a minha manobra favorita na modalidade clássica. E modalidade clássica, para quem não sabe a diferença, é aquela que a gente faz, né? A gente tem um ioiô, no final da corda tem um eixo fixo e a gente faz aquelas manobras mais clássicas, como o balancinho das crianças, a gente faz... Opa! A gente faz algumas manobras de figuras, tipo Torre Eiffel, ou então, sei lá, se você pegar um pouquinho mais do jeito da coisa, você faz um Darth Vader também. Então isso é eixo fixo. Agora eu vou estar ensinando uma daquelas manobras mais assim, avançadas, quando você pega o básico, você já começa a fazer esse tipo de coisa, que é o meia-lua. Uma outra coisa também que eu quero mostrar com relação à meia-lua é que ela é uma manobra muito boa para você encaixar em outras. Por exemplo, a gente tem uma manobra chamada montanha-russa, né? Que você faz várias voltas imitando uma montanha-russa. Você pode fazer ela no final, a meia-lua também. Bora ver se eu consigo de primeira aqui, né? Então, assim, quando você pega o jeito da coisa, você consegue fazer esses também. Não só isso, mas você também pode aplicar alguns elementos de 2A também, como por exemplo, você faz assim, ó, você sai numa volta ao mundo, né? Assim, você faz algumas vezes e faz a volta ao mundo. Isso também eu vou estar explicando agora. Bom, em resumo, para começar, como eu falei no começo que essa manobra tem similaridade com essa daqui, eu recomendo muito você treinar primeiramente essa manobra. E uma coisa que você tem que entender também é que quando você está jogando de ioiô, você tem que entender que a corda, em teoria, ela muda de lado, né? Mais ou menos. Por exemplo, quando a gente joga, a corda ela sai do lado esquerdo, certo? E ela para baixo fica assim. Só que aí quando a gente puxa de volta, ela fica assim. Então a lógica seria mais ou menos essa. Eu jogo, a corda tá para frente. Quando ele fica lá embaixo, a corda fica para cá, certo? Mas quando eu puxo, ele volta a ser desse lado aqui, ok? Mais ou menos isso. Mesma coisa aqui dessa manobra aqui. Eu jogo, a corda passa a ser por cima e quando eu puxo, ela volta a ser por baixo, né? Por isso que quando você faz um bind com o ioiô de rolamento, você não pode simplesmente fazer assim. Você tem que colocar na corda e por debaixo, né? Por esse undermount, se eu conseguisse acertar, né? E aí fazer o bind. Por quê? Porque a corda, ela em teoria, ela troca de lado. Ele aqui, ele não tá pra cima, pra frente, como a gente joga, ele tá pra trás. Mas quando a gente puxa, ele volta até essa disposição da corda. Só ver mais ou menos assim, ó. Tá de um lado, ele tá de um outro, tá de um lado,
ele tá do outro. Ele tá aqui, ó, né, saindo aqui por aqui agora. Só que aí quando eu jogo e puxo, aí ele já vai pelo outro lado aqui. Entendendo isso mais ou menos, você vai começar a praticar a manobra, né? Faz algumas vezes, quando você vê que você pegou o jeito da coisa, aí principalmente uma outra coisa, tenta fazer ele o mais reto possível. Mantenha a mão mais ou menos assim, ó, dobrado, certo? Estica a mão, dobra os dedos. Ok. Você estica a mão, dobra os dedos e você vai ter tipo que essa orientação, né? Você vai fazer assim, certo? Isso vai ajudar um pouco. Isso também no chute de mão ajuda. Só que no caso, como ele não passa, a meia-lua não volta assim, a gente usa apenas os dedos, alguma coisa assim, porque ele não passa 100% no dedo, entendeu? Você quase nem sente. Mas aqui não, aqui nesse ele já passa bem devagar na corda, você sente o ioiô. Você consegue usar isso para reposicionar ele, certo? Percebe que a corda aqui, ó, quando eu jogo ele tá para cá, mas quando eu puxo ele volta assim na frente. Então puxo, ele volta para trás, então eu jogo. Você não vai jogar ele mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Porque tá ao contrário. Quando você joga, é para trás, certo? Quando você joga de novo, para trás. Você pode até fazer assim de uma vez. Joga para trás. Pegou, joga, opa, joga para trás. Ok, tá, beleza. Peguei mais ou menos a ideia da manobra, consigo fazer várias vezes, até de olhos fechados, beleza. Como que eu faço agora a meia-lua? A meia-lua você tem que, em teoria, fazer tipo uma jogada perfeita, uma voltas e voltas perfeita, né? Se você sabe fazer, deixar as voltas e voltas perfeito, você vai entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Primeira dica é, pode parecer que vai assustar muito você no começo, mas é só uma questão de você pegar o jeito da coisa, que é você jogar e deixar o ioiô voltar para sua mão, ok? Faz tipo assim, joga, faz um passo para frente, segura, mas é quando você vê que você tem segurança, que você tem confiança, você só deixa ele ir, para você entender mais ou menos como é que é a questão do ioiô voltar para você, só que para cima, assim ó. Se você se acertar, é só cobrir a cara mesmo e é isso, a gente acaba errando, acaba machucando assim mesmo. Mas você deixa, você joga e deixa, certo? Joga e deixa. Joga, deixa e pega de volta. Joga, deixa e pega de volta. Quando você pegar o jeito da coisa, você vai entender mais ou menos que ele não faz um L, um ângulo de 90 graus perfeito. Ele faz mais ou menos isso aqui, ó, um pouquinho curvado, assim, um V, tipo um V mais ou menos, ou um L torto. Então, essa é a lógica que você tem que seguir, né? Você joga pra cima, deixa. Você vai ver que ele vai estar meio aberto demais, né? Mas você vai pegar o jeito com isso. Depois que você pegou o jeito, aqui, você vai ter que começar agora a praticar, a impulsionar mais para cima ainda. Você pegou o movimento aqui, certo? De jogar para cima, só que agora você vai impulsionar ele. Como? Você vai jogar para frente. Quando chegar mais ou menos aqui, com a mão mesmo, você vai fazer a mesma coisa que a gente faz para baixo de redirecionar. Só que você vai fazer para cima, ok? Você vai fazer para cima, assim, ó. Percebe como minha mão eu estou redirecionando ela. Ao invés de ser agora muito, sabe, pesadinho aqui, onde era só quase praticamente esperar, agora você vai ter que literalmente fazer o movimento com a mão, redirecionando. Assim, ó. Pode demorar um pouquinho até você pegar, porque você fica ainda com medo, mas só você ir treinando. Joga pra cima, pra frente, pra trás. Joga pra cima e pega também. Você pode fazer assim também. Você pode fazer tudo por partes. No ioiô, a questão de uma manobra é tudo por partes. Então você pega, joga pra cima, pega de volta. Joga,
pra cima e pega. Joga pra cima e pega. Joga pra cima e pega. Ok? Então, em resumo, eu acho que é isso dessa parte, né? Você procurar redirecionar, pegar, né? E criar força. Porque aqui, assim como voltas e voltas, você tem que sempre estar fazendo um movimento com a mão para dar inércia, para dar movimento, para ele não parar, né? Perder a força. Tem que fazer a mesma coisa aqui. Um bom lançamento, uma boa passada para cima. E assim você consegue fazer várias vezes. Dicas para deixar reto, para não ficar girando assim e tal lá no ar. Eu recomendo você colocar a corda, certo? No meio do dedo. E no caso assim, você não precisa abrir sua mão toda para redirecionar ele. Pode usar só alguns dedos mesmo. E sempre tentando, olhando tanto para o dedo quanto para o ioiô, para com que ele volte, ele passe reto assim, ó. Ele se encontra. Então use o dedo como uma referência, né, certo? E você olha o ioiô. Se o ioiô, por exemplo, acabar entortando muito, você tenta dar uma acompanhada nele. Só que você não movimenta tanto um corpo, porque acaba que o ioiô você acaba seguindo ele, mas não é isso que você tem que fazer. O que você tem que fazer é orientar ele a estar sempre reto, certo? Passando entre o seu dedo, certo? Passando no seu dedo aqui, como eu estou fazendo, você ficando o mais parado possível, porque quem tem que analfabetismo, dirigir a direção que tem que sair a manobra é você, não é o ioiô. Você está fazendo aqui é só orientando ele. Você usa aí o seu dedo para fazer isso. Então, passa pelo dedo, certo? Calma aí. Acorda aqui. Fez arrumadinho. Então você usa o seu dedo para orientar ele. Sem sair do lugar. Ele vai entortar, vai. Mas aí você tem que treinar justamente essa questão do dedo. Cara, agora eu tô ruim. Só bateu na minha cara aqui. Então, você usa o dedo para isso, para orientar. Bom, algumas outras dicas na saída da montanha-russa. Eu vou tentar dar uma explicadinha aqui. Montanha-russa todo mundo sabe, né? Você faz 1, 2, 3, 4. Basicamente, quando você sai da montanha-russa aqui, você vai dar uma volta, certo? Você vai passar por dentro. E a corda, ela tem que sair por baixo. Por quê? A corda, quando você está jogando lá a volta, lembra? Que a questão é que toda vez que você puxa o ioiô, ele volta, ele muda de direção, lembra? Quando a gente joga, ele está por cima, mas quando ele volta, ele está por baixo. E a gente usa isso para fazer esse movimento. Você joga, você vai encontrar ele por baixo. Quando a gente faz a montanha-russa, né? No caso, essa saída aqui, né? A gente faz tipo uma volta, né? Certo? E aí a gente usa esse impulso para entrar na meia-lua. Então vamos lá. Você vai encaixar aqui, né? Você pode encaixar aqui. Sai da montanha-russa. Você joga para cima. E a dica é, não sai tão baixo, não puxa tão baixo assim. Porque tá vendo que ele foi mais para baixo? Então você tem que fazer ele ir mais para cima. Então a saída tem que ser com bastante força. Aqui, pá. Aí foi erro meu, perdão. Foi erro meu. A gente vai, joga, sai, joga pra cima. Joga aqui, pá. E joga pra cima. Nós vamos fazer a manobra aqui, ó. Ai, caramba. Não foi. Então, vamos tentar de novo. Ai, caramba. Problemas técnicos, cara. Não consegue. Acontece com todo mundo.
A gente já conseguiu uma vez, né? Aê! Foi mediano, mas deu pra pegar aqui, deu pra sair no embalo, ok? Então, eu acho que é isso, essas são as dicas que eu tenho para dar aí. É uma manobra que não tem, eu não encontrei de jeito nenhum tutorial no YouTube, só tutorial gringo. Tutorial no Brasil não tem. Então, sei lá, tinha um tempo de fazer e decidi compartilhar. Bom, eu agradeço aí a todos e bons treinos. E